não pega para todo mundo, né? Tem mais umas 3 pessoas aqui que não abriram, mas eu vou fazer um registrozinho. Tentar. Vou colocar aqui. Gente, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui para gravar. Ah, já estava gravando já. Iniciou a gravação. Boa tarde a todos. Né? Muito felizes aqui por estarmos neste momento do 4º encontro de educadores ambientais. Hoje finalizando, né, este momento que está sendo incrível deste evento. Não sei se vocês participaram dos demais dias. Foram debates e reflexões muito boas. E hoje a gente está encerrando aqui com as apresentações de trabalho. A gente vai seguir a ordem. E vamos começar aqui pela Maísa, com a aplicação da compostagem nas escolas municipais de Vila Velha. E aí a gente vai seguir a ordenzinha que foi postada para vocês, tá bom? Maísa, você pode colocar a sua apresentação. Só um minutinho, tô colocando. Oi? Oi, Maísa. Consegue me ouvir direitinho? Sim, eu tô te ouvindo. Sim, pode dar continuidade. Vou começar então. Boa tarde a todos, novamente. Eu sou a Maísa e meu grupo, o tema do meu projeto é a aplicação da compostagem nas escolas municipais de Vila Velha. E o grupo é composto pela Ayla, pelo Cleiton e por mim. Eu acho que a Ayla tá aí, se ela quiser dar um oi para vocês. Tá bem, então. O tema é a aplicação da compostagem nas escolas municipais de Vila Velha, mas antes de falar sobre o meu projeto em si, vou falar um pouco o que é a compostagem. Eu acredito que todo mundo aqui saiba o que é ou tem uma noção, mas se não tiver também, tudo bem, eu vou explicar. A compostagem é uma forma de reciclar o resíduo sólido orgânico e o produto dessa reciclagem é dado pela decomposição da matéria orgânica, que gera um adubo riquíssimo em nutrientes para o solo, tornando fértil. Então, para montar uma composteira, a gente precisa primeiro da fonte de nitrogênio, que é como folhas, e também a fonte de carbono, que é como jornais e penas, mas é bem difícil a gente encontrar penas de animais em uma escola, né? E como o foco do nosso trabalho é recolher todo o material que vai ser usado na composteira dentro da escola, e um material de vedação que pode ser usado para essa composteira é a borra de café, que é aquele café que fica no fundo do coador depois da água ser passada, que também dá para ser recolhido dentro da escola. Nosso ponto principal é recolher todos os ingredientes dentro da escola. Então, a proposta da composteira foi pensada como uma forma de educação ambiental dentro da escola. A ideia surgiu pela necessidade da reciclagem do lixo orgânico. Bom, a gente sabe, desde pequena, nossas crianças na escola, elas sempre escutam sobre o descarte de papel, plástico, sabem que aquilo ali vai virar vai para reciclagem, vai virar um novo material novo. Só que dificilmente a gente vê alguém falando, os professores falando, sobre a reciclagem de resíduo orgânico, né? Então, a nossa proposta de compostagem é para inserir esse assunto dentro da educação ambiental na sala de aula. Bom, o lixo orgânico, ele sozinho, ele não faz mal, de tudo mal. Ele produz o chorume, que é um líquido que escorre do lixo. Só que, como eu disse, ele sozinho ele não faz mal, é até bom para a terra, esse chorume e o lixo orgânico. Porém, quando ele vai para os aterros sanitários, ele acaba tendo contato com outros materiais, como remédios, pilhas e baterias, e acaba se tornando tóxico, prejudicial ao solo e também acaba por prejudicar os lençóis freáticos.
proposta de uma composteira ela foi pensada como uma forma de educação ambiental dentro da escola, como eu já disse. A ideia surgiu pela necessidade da reciclagem do lixo orgânico. O ponto-chave da nossa proposta é inserir a compostagem dentro do ensino de ciências com os alunos do nono ano do ensino fundamental. A princípio, nosso foco seria usar esse público, né? Porque o nono ano a gente sabe que é uma fase que as crianças estão indo para o ensino médio, então seria preparar uma educação ambiental nelas para que elas já tenham essa visão quando forem para o ensino médio, já pensando o que vai seguir de sua vida. Então, depois da compostagem pronta, com os alunos fora da sala de aula, a gente vai levar eles para fora de aula para montar a compostagem para o ensino se tornar mais dinâmico e interessante, com a turma já dividida em grupos para realmente colocar a mão na massa. E depois de pronta a compostagem, nossa vontade, né, dizemos assim, é que de aplicar esse projeto em escolas que já tenham hortas, nas escolas municipais de Vila Velha que já tenham hortas. E se não tiver horta também, a nosso plano é que, depois de feita a composteira, entregar a compostagem para a Prefeitura de Vila Velha para que ela distribua esse adubo para as hortas comunitárias. E esse aqui foi um pequeno projeto, o pequeno experimento que a gente fez, foi no janeiro desse ano, uma pequena composteira. Como vocês podem ver ali, tem a fonte de nitrogênio, que é a folha, a primeira camada é terra, tem casca de ovo, a fonte de nitrogênio e também tem a fonte de carbono. Como eu disse em cima, tem a borra de café para fazer a vedação de possíveis insetos e, e mau cheiro também, pode evitar. E é isso, eu agradeço a atenção de todos. Essa foi a minha apresentação e nosso projeto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Maísa, eu Oi. queria perguntar em quantas escolas foi desenvolvido, não sei se você falou e na hora eu estava aqui, acabou passando. Então, não, como eu disse, foi um projeto de extensão no começo desse ano, foi da disciplina, né, de licenciatura em Química do IFES de Vila Velha. Então, como esse ano a gente está tudo remotamente, não teve como aplicar o nosso projeto, mas a gente fez esse pequeno modelo, foi feito em casa mesmo. Entendi. É que acabou passando aqui entre as demais coisas, desculpa. Mas eu também, era a minha pergunta, mas vocês pretendem fazer isso em quantas escolas, Maísa? Ou nem, não tem ainda uma previsão? A princípio seria uma, porque a composteira ela demora um tempo para ficar pronta, né? Então, a gente iria conversar com o professor e poderia inserir no meio da educação de ciências, a gente iria inserir a composteira. Porque não seria um projeto à parte que iria trabalhar com a turma, seria inserido no meio da escola, no meio do cotidiano dos alunos. Vocês chegaram a pensar assim, quais questões seriam abordadas num projeto maior, junto com os demais professores? Então, essa questão mesmo da educação ambiental sobre o descarte do lixo orgânico, porque eu acho que é pouco falado nas escolas. Então, Sim, qual seria? eu estou falando porque assim, eu leciono a disciplina de agroecologia para o curso de pedagogia, e a proposta sempre é justamente aplicar, né, os conhecimentos da compostagem, de outras práticas de minhocário nas escolas. E a gente acaba pegando alguns trabalhos, né, que a gente vê assim para os meninos apresentarem, verem o que outros lugares do Brasil vão fazendo. Então tem assim, desde o professor de matemática se envolve calculando a área, o volume, o quanto que perdeu, a quantidade de resíduo. A gente tem como, assim, se a escola realmente conseguir, né, participar, tem como integrar várias disciplinas. Por isso que eu perguntei se a ideia já tem uma ideia pensada em envolver outras áreas também. Ah, sim, não tínhamos pensado nisso, mas é uma boa ideia mesmo. A gente pensou em envolver, na verdade, toda a comunidade escolar, não só os professores ou alunos, como as tias da merenda, que precisam, né, fazer a coleta do resíduo e tudo mais, mas essa também é uma boa ideia, de envolver as outras disciplinas.
Aí a ideia seria utilizar o alimento proveniente do refeitório. Isso, 100%. Bacana. Necessário, né, gente? Mais alguém, gente? Quer questionar? Deu certo a composteira no balde? Oi? Deu certo a composteira no balde? O site? A composteira que tu fez no balde deu certo? Ah, se deu certo? Deu sim. Já até apliquei já na horta. Pode ser usado tanto para hortas quanto para flores também. Qualquer tipo de planta, fica muito bom. Bom adubo, né? E essa composteira que vocês fizeram, ela levou quantos dias para ficar em estado de uso nas 3 meses. plantas? 3 meses. 3 meses para ter a decomposição certinha. Assim. Vocês precisaram ir acrescentando mais matéria seca, Maísa, por conta do chorume? Ou vocês conseguiram descartar o chorume? Então, na foto, vou até colocar aqui para vocês verem de novo, ela fica... Eu deixei... Ela ficou num lugar que já era terra. Então, não precisou de recolher o chorume, já ficou num lugar específico para já ser aproveitado o chorume, sem precisar ficar recolhendo e tudo mais. Maísa, Oi. só vendo, tem como fazer uma composteira no balde? A gente fez até, quando a gente fez um trabalho junto com a APAI, você coloca um coletor no fundo do balde para que você possa tirar depois esse chorume, no caso, né? Sim, Você subdivide esse balde em camadas que você aproveita tanto o chorume quanto a matéria seca. sim, o modelo do projeto é esse mesmo. Quando for fazer na escola, que tenha para recolher. Esse daí que a gente fez foi meio improvisado, porque foi feito em casa, né? Não precisou comprar nada. O balde é bom assim para também quando vai apresentar em alguma feira de ciências, alguma exposição em outros lugares. Isso, para não fazer sujeira. Sim, dá para apresentar. Bacana demais, Maísa. Vamos seguir para o próximo, então, gente? Da Mariana? Mari. Deixa eu compartilhar, então. Boa tarde, gente. Eu achei que fossem 5 minutos. Eu também pensei. Aí eu espremi os slides. Tá aparecendo? Agora, tá. Tá rodando aqui isso. Tá. Eu espero que esteja no modo certo. Aí qualquer coisa, se não passar, você me avisa, tá, Tessa? Bom, meu nome é Mariana, vou falar um pouco sobre o Núcleo de Estudos em Agroecologia Jequitibá, do IF Centro Serrano, trajetória e perspectivas, né? Vou falar bastante do nosso percurso até agora. Tá aqui também, estão presentes a Alana e a Micaela. Eu espero que das próximas apresentações, elas que apresentem, né? Mas como precisava falar muito de histórico, falei, bom, eu vou ter que falar um pouco mesmo, né? Sou professora lá do Campo Centro Serrano, professora de biologia também. O NED lá, apareceu aí, gente? Sim, Passou? Sim. tá certo. Eu entrei no campus no final de 2015, é um campus que fica em Santa Maria de Jetibá, numa região que é essencialmente agrícola, agricultura familiar, atende aos estudantes da região de Santa Maria, Domingos Martins, Santa Leopoldina, Marechal Floriano, então toda a região central serrana, né? É um campus novo, relativamente novo, não tão novo mais, mas que começou as atividades em 2015, eu cheguei no final do ano. Em 2016, eu gosto sempre de contar essa história, porque eu acho que às vezes, com o passar do tempo, a gente se perde nos processos, né? A gente esquece que tudo foi uma construção. E aí eu sempre gosto de retomar como tudo começou. Em 2016, 3 professores, né, incluindo eu como professora de biologia, pensamos num projeto interdisciplinar, que foi o projeto Agenda 21. Nós
pegamos todas as turmas dos primeiros anos, era bastante aluno, dividimos em 3 grupos, né, porque eram 3 professores, e cada um desses grupos começou a trabalhar, e trabalhou ao longo do ano inteiro, a Carta da Terra. A partir da Carta da Terra, ela tem 3 tópicos principais, justiça social, a outra é democracia e paz, e o terceiro é integridade ecológica. Eu trabalhei com um grupo de integridade ecológica, e esse grupo, que é essa primeira foto aqui, tá vendo? Esse era o grupo da integridade ecológica. Nós passamos um ano tentando pensar no que seria uma possível agenda para o Campus Centro Serrano, pensando nesse tema, integridade ecológica. E os estudantes foram dando muitas ideias do que a gente podia fazer no campus e com a comunidade. Em paralelo, a gente criou, em junho de 2016, a Comissão de Meio Ambiente e Paisagismo do campus, com vários colegas, aqui são todos colegas técnicos administrativos, e eu e o colega da Química na época, porque para atender aos desejos dos estudantes, a gente entendeu que a gente precisava de um grupo que pudesse pensar junto como pensar o próprio campus, dentro dessa perspectiva da agenda. Aconteceu uma apresentação, né, da Agenda 21, em junho de 2016, os grupos, cada um dos 3 grupos fez uma grande apresentação sobre o tema, e aí os estudantes, ao longo dos meses, né, foram pensando e montaram lá uma primeira pilha para compostagem. Na ocasião, a gente fez uma inauguração de uma horta simbólica, até a diretora da época, Adriana, participou, a escola inteira participou desse movimento de apresentação da Agenda 21 no campus. Só que nessa época da agenda, né, o campus estava só começando, né? Então, tudo que a gente tinha feito, inclusive, a gente começou, essa foto aqui, ó, que é a gente preparando a terra, a gente tinha feito a horta simbólica. Aí depois, que era onde a gente ia começar a horta mesmo, passou muitas máquinas, eles mudaram tudo de lugar, o paisagismo da escola mudou todo, aí a gente foi trabalhar na terra de novo, plantou, olha, a terra ficou bem pedregosa mesmo, né, ficou dura, mas a gente plantou umas leguminosas, assim, tudo estava muito incipiente, começando, isso aqui foi final de 2016 para 2017. E aí, com essas coisas que foram dando certo, e que a gente também foi errando, né, foi testando, e as coisas foram mudando, porque a escola estava também começando, que a gente começou a pensar que precisava fazer algo mais institucionalizado, precisava tentar recurso, precisava fazer algo mais organizado. E, então, a gente começou a conversar com o professor Luzinério, que é do campus Santa Teresa, e ele me encaminhou para conversar com outros colegas de outros campi, que são a professora Tessa, que está aqui também na apresentação dos trabalhos, o professor Abraão. A gente começou a pensar a possibilidade de criar um NEA Intercamp. Essa foto aí é de uma reunião nossa em Colatina, em março de 2017. A gente sentou, a gente conversou, escreveu o projeto, ganhou o edital do CNPq e inaugurou o NEA Intercamp. Esse NEA, essa foto, essas 2 fotos são da mesa de inauguração que a gente fez, convidou os agricultores orgânicos lá de Santa Maria de Jetibá, que está o professor Luzinério também, toda a comunidade acadêmica foi, a escola inteira participou, só que a gente foi vivendo ao longo do processo, não, a pandemia, ela vem depois, deixa eu continuar aqui na história, né? A gente foi fazendo um pouco o que deu, né, porque eu acabei me afastando com a licença para o doutorado, e eu fui fazendo muitas atividades à distância com os estudantes, ficou bastante difícil, e mesmo assim a gente foi fazendo algumas atividades pontuais. E aí, em 2019, eu trouxe menos slides do que eu poderia, eu tinha muitas fotos, muitas atividades, mas por causa do tempo, eu achei melhor encurtar. Na ocasião, em 2019, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que eu também fui, a Tessa foi também, o Luzinério também, tinha uma tenda, né, a tenda dos NEAs, e lá estava acontecendo uma sistematização dos NEAs do Brasil, e nessa hora eu precisava colocar ali também o NEA que a gente tinha lá em Santa Maria de Jetibá, mas a gente não tinha nome.
E aí eu fiquei pensando, junto com um colega que estava junto, que nome que ia colocar, pelo menos, nem que ele fosse provisório, né? E aí a gente veio, assim, na cabeça Jequitibá, porque a gente está no município de Santa Maria de Jetibá, né? O nome ele tem como origem, antes era Jequitibá, e aí diminuíram para Jetibá. Jetibá é um vocábulo do tupi, que significa o gigante da floresta. Então, é uma árvore nativa, né? Da Mata Atlântica brasileira, é uma das maiores árvores, né? De maior altura que a gente tem, então ela também é um símbolo, e é um símbolo para a Mata Atlântica, e a gente está numa região muito importante para a conservação da Mata Atlântica do estado, que é a região central serrana. E além disso, perto da escola, a escola fica numa região que é Alto Jetibá, porque ali bem pertinho tem um Jequitibá muito alto. Então, eu na hora pensei, coloquei Jequitibá, a gente ainda nem refletiu se isso vai continuar Jequitibá ou não, mas eu penso que representava naquela hora o que esse NEA também representa, né, e onde ele está, que é essa gigante da floresta. Essas aqui foram atividades que a gente fez, como o campus passou por tantas mudanças de paisagismo, onde a gente ia colocar a horta, já virou um lugar onde passa um ônibus, mudou tudo. Aí a gente conseguiu um outro espaço para implantar o NEA. Essa área toda aí que vocês estão vendo é uma área boa, assim, e interessante. Aí a gente pegou tudo bem no mato mesmo. Interessante é que nessa imagem que aparece, vocês estão vendo direitinho, tem uma casinha. Essa casa, ela é uma escola de criança mesmo, pequenininho, né, de ensino infantil. Não é nem fundamental, é infantil. E a gente vai construir aqui, a intenção é uma horta em mandala, num espaço, e do outro lado a gente quer implantar algumas fileiras de sistema agroflorestal. Tem uma colega nossa de trabalho que trabalha com o sistema agroflorestal sintrópico, então a ideia é que a gente consiga fazer dali também uma pequena unidade demonstrativa, tanto para a produção de orgânicos na horta, quanto o sistema sintrópico do ladinho, né? A gente trabalhou bastante, né, tentando organizar essa área para começar a plantar, a gente ia colocar a adubação verde, né? E essas fotos aqui, se não me engano, são de fevereiro de 2020, e aí, quando a gente já estava só esperando um pouquinho o solo e o tempo bom para poder colocar as leguminosas, veio a pandemia. E com a pandemia a gente paralisou tudo, né? Então a gente espera agora, quando retornar, reorganizar a área, colocar as leguminosas e recomeçar. E enquanto isso, deixa eu já finalizar os slides. E enquanto isso, a gente pretende divulgar mais, né? Assim, a Alana e a Micaela criaram um perfil na rede social, e a gente vai tentar trabalhar online, assim, para divulgar as ações que a gente pretende fazer no NEA, e divulgar também a produção orgânica, a produção agroecológica, porque Santa Maria de Jetibá, apesar de talvez ser um dos maiores produtores de orgânicos, né, do estado, uma das associações lá é a maior do Brasil, ou do Sudeste, agora eu estou até confusa. O uso de agrotóxicos é muito alto, né, então a gente entende que tem um papel muito importante na região tanto para os estudantes que estão ali dentro poderem ver, experimentar, pensar numa outra agricultura, quanto para quem for visitar o campus, né, inclusive essa escola que está do ladinho ali, que praticamente está no terreno da escola, para que aquelas crianças também possam transitar ali, andar na horta, andar na agrofloresta, e ver uma alternativa diferente, né, eu acho que é isso, assim, é o nosso papel ali. Pronto. Deixa eu parar a apresentação. Muito bom. Bom, né, ver um NEA surgindo, né, nascendo, sendo criado. Mesmo que a gente finalizou, acredito que quando a gente retornar, né, a gente vai retornar com muito mais ânimo de tocar, né, Mariana? Eu até estava montando, as meninas estavam me mandando as fotos, a Micaela
e a Alana. Eu até falei que tava uma tristezinha, porque a gente estava preparando tudo, as sementes das leguminosas, gente, o adubo veio pela minha geladeira ainda. Aí eu vou até testar, vou ver se elas ainda estão boas, porque dá uma pena, né, a gente ter parado as atividades. Mas, assim, a gente sabe que quando retornar, a área está lá e a gente está com bastante, assim, está animado para voltar a trabalhar com a área, né. Foi interessante porque o campus, ele está começando e ele cedeu mesmo uma área bem legal, assim, porque não é um campus grande, né, então se for pensar o que tem lá disponível, eles reservaram uma área bem legal para o NEA poder existir, assim, e a gente está bem feliz com a possibilidade do retorno e das atividades que podem acontecer lá. Todo mundo parou, né? Todos nós paramos e quando a gente voltar tem um desafio pela frente. A gente lá também ficamos bastante tempo, assim, tentando recuperar uma área com controles alternativos e estava dando um resultado super bacana na nossa área lá também. Mas parou tudo, então, quando a gente voltar, é reiniciar, não tem outro jeito. Não tem jeito, a gente tem que aprender com isso também, né? Não tem jeito, tá fora do nosso controle. Mas é isso. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta direcionada à Mari, ao trabalho dela, à Neia? Bom, se não temos questionamentos, Mário, obrigado pela apresentação. A gente vai seguir para a próxima, que é o trabalho do Rodrigo Rodrigues, nosso querido lá também, do nosso NEA, que já fez muito lá pelas áreas. Opa. É a tela inteira, né? Sim. Se a câmera de vídeo funciona, Digão, para a gente ver seu rosto? Deixa eu ver. Ela tá muito ruim e demora a abrir. Entendi. Então, coloca aí sua apresentação, por favor. Tentando aqui. Espera aí um pouquinho. Gente, ao final, vai ter a lista de frequência, tanto para quem está apresentando, quanto para quem está assistindo, tá? Essa sala de apresentação de trabalhos. Então, eu vou postar o link tanto no Seguir Eventos, tem o linkzinho, mas aqui também eu vou postar o link da lista de frequência, tá? Ao final das apresentações. Agora sim. Deu tela cheia? Tá cheia. Não, na verdade, Rodrigo, ainda não tá cheia, não. Isso. Onde você estava com a setinha mesmo? Aí mesmo. Isso. Pra gente travou. Acho que seu computador travou aí um pouquinho, né? Travou. Tá carregando. Tá carregando. Agora, só que foi para conclusão. Tenta voltar. Isso. Oi? Foi. Tá me ouvindo? Sim, tudo certinho. Beleza, então vou começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Rodrigues da Silva. Sou estudante de agronomia do IFES Campus Itapina. E o tema do meu trabalho é percepção do corpo discente sobre a disciplina de noções básicas de agroecologia no curso de licenciatura em pedagogia. Bem, o objetivo desse trabalho foi analisar a percepção, né, do estudante frente a essa disciplina,
e como ela vai estar interferindo na mudança prática e na formação do discente quando for atuar na sua carreira profissional. Essa pesquisa ela foi realizada no IFES Campus Itapina no ano de 2019, na turma de licenciatura em pedagogia. Foram aplicados questionários com questões objetivas e discursivas, onde o estudante ia ter a capacidade de discorrer mais sobre a disciplina e não só marcar X, né? E foi aplicado para 3 diferentes turmas que já tinham cursado a disciplina, totalizando um total de 30 estudantes que foram analisados com esse questionário. Bom, já dentro dos resultados e discussões, todos os estudantes da disciplina falaram que a disciplina é importante para a formação prática do docente, né? Sendo que 40% deles falaram que promovia, de fato, uma mudança, poderia promover uma mudança na sociedade, né? Citando exemplos como hábitos alimentares, respeito à diversidade, ao meio ambiente, e provocando, num contexto geral, uma mudança no comportamento, né, social, né? Quando a gente leva em consideração como a agroecologia debate, né, transcende só o manejo prático, né, o manejo produtivo, e sim ele está interlaçando a comportamentos sociais, né, como raça, como gênero. Então, a agroecologia é mais ampla, então traz esses debates para dentro, e eles analisaram que isso provoca uma mudança comportamental, né? Dentre os estudantes, 43% disseram que a disciplina é importante devido à interferência que tem na sua atividade profissional posterior, né? E alguns citaram os exemplos com os projetos que eles foram tocando de acordo com o que foi estudando na universidade, como projeto com crianças da educação especial. Alguns relataram sobre a PAI, onde eles realizaram um trabalho com horta lá, a relevância da temática com as crianças, né? O respeito à biodiversidade, ao meio ambiente, de ser debatido isso desde criança, né? Para se tornar um adulto onde nós consigamos respeitar esses ambientes. 17% destacaram a importância da troca de saberes também, né? Onde boa parte desses estudantes que estudam no campus Itapina vem de área rural, né, também. E aí eles, ali dentro dessa disciplina, eles acharam conhecimentos que dito empíricos, dito não conhecimento, eles acharam dentro da disciplina a relevância desses conhecimentos, né? E aí eles relataram da importância do respeito com esses conhecimentos. Todos os estudantes relataram mudanças nos seus cotidianos, né? Uma mudança pessoal para dentro de si, né? Dos quais 46% apontaram a mudança no hábito alimentar, quando a gente fala do uso de agrotóxico, né? E alguns alimentos, eles têm a capacidade de residir mais agrotóxico neles, né? Um poder residual mais nele, além do seu manejo também utilizar mais agrotóxicos. Então, através da disciplina, eles viram também esse tipo de alimento, onde consumido utilizado maior uso de agrotóxicos. 27% indicaram mudança em relação às questões ambientais, como a conscientização quanto à preservação de florestas e da água. Nesse ano, a gente batia, no ano de 2019, a gente batia o recorde, né, de desmatamento, de queimada, e a gente está vendo, de novo, a gente bate recorde em cima de recorde, né? Então, era um assunto muito debatido, e isso também fez com que eles levassem isso em consideração. Questão de grilagem, né, da bancada ruralista que vem atacando as florestas e a água. E, por fim, 7% dos estudantes relataram mudança no cotidiano de trabalho, na forma de socializar-se em grupo, né? Eles relatam que, dentro dessa disciplina, eles tiveram muito trabalho em grupo, onde montaram composteiras, minhocários, hortas. Então, isso ajudou eles a socializar esse grupo, dividir tarefa, dinamizar o trabalho, né? E isso implica numa mudança considerável no método de ser, né, no seu cotidiano de trabalho.
Para concluir, né, esse trabalho ele possibilitou uma reflexão profunda, né, dessa temática agroecológica na formação dos futuros pedagogos, né, além de fornecer uma reflexão crítica da sociedade e a mudança concreta no cotidiano dos discentes. É isso que eu queria falar. Acho que eu resumi bastante trabalho, que eu pensei que era 5 minutos também, mas é isso. Obrigada, Rodrigo. Eu vou deixar aqui para ver se alguém tem algum questionamento, que eu sou um pouquinho suspeita a falar, né, do trabalho. Alguém aqui tem alguma experiência de um trabalho, de uma disciplina, no curso de pedagogia, né, a disciplina de agroecologia? Olha, eu também sou um pouco suspeito a falar, mas eu nem cursava a disciplina de agroecologia. Eu tive uma oportunidade com uma professora da área que a gente fez uma intervenção na APAI, né, para levar minhocário, para levar composteira, para a gente pensar um novo conceito de alimentação também, para além da onde a gente estuda, né? A gente colocar em prática algumas noções da agroecologia para que a gente possa produzir alimentos, temperos com mais qualidade nutricional e sem estar contaminada, né? E desse momento... Então, alguns até falam, né, eles citam alguns questionários que falam da sazonalidade, do respeito com o alimento e com a época de produção dele, né, porque a gente sabe que nem todo alimento é produzido durante todo o ano, né. Então, eles também citaram esse exemplo aí da sazonalidade, do respeito com o alimento. Muito legal. Só uma observação, Tessa. Parabéns, Rodrigo. Muito legal, assim, tentar entender o que quem passou por uma experiência na educação em agroecologia, né? E é um futuro educador, o que ele vai fazer com isso, né? Então, parabenizar você, a Tessa também. Eu acho, Tessa, que tem poucos espaços. Na verdade, você é a única que eu conheço que, de fato, trabalha agroecologia num curso de pedagogia, né? Num curso que acho que em educação ambiental talvez até deva ter mais coisa, mas a agroecologia especificamente eu não conheço, assim, não conheço. Então acho que é muito legal e muito potente, assim, pensar a formação de pessoas que vão educar agroecologicamente os seus alunos, né, e alunas. Então acho que dá para tirar muita coisa dessa prática sua nesse curso de pedagogia, assim. Então, parabéns. Sim. Mesmo, é bem, bem legal. Assim, quando o coordenador do curso, né, me chamou, ele falou, Tessa, vai ser o primeiro curso de pedagogia a ter uma disciplina que não seja nem optativa, ela é obrigatória na grade. Assim como, felizmente, a gente tem a disciplina obrigatória na grade do curso de agronomia também, que também é um avanço, né? E eu, assim, no início, eu não entendia ainda a dimensão da importância de se ter essa disciplina num curso de pedagogia. E ontem mesmo, a Graça Lobina, né, na mesa, ela colocou a relevância disso, quanto que os educadores, eles, na verdade, a gente vê que tem trabalhos acontecendo, mas às vezes deixam de acontecer porque o professor ele não se sente apto a iniciar uma horta, a iniciar um projeto de compostagem, e se não tem alguém para ajudá-lo nesse processo. Então, assim, trabalhar esse conteúdo no curso de pedagogia, nas séries iniciais, ele é fundamental. Então, acho que a gente precisa ainda passar por um momento, assim, de formar os educadores que já estão nas escolas, né, que não tiveram essa oportunidade durante a formação dos cursos, e discutir mesmo a inserção da educação ambiental de disciplinas obrigatórias de educação ambiental de agroecologia
nos currículos mesmo dos cursos, né, de graduação. É fundamental. Tem também, né, a inserção em outras disciplinas da temática agroecológica, né, porque tem muitas disciplinas que pode debater agroecologia na suas emendas. Isso é até muito importante, né, Tessa, para valorização dos produtores que trabalham com a produção orgânica, né? Porque hoje se visa muito a produção em alta escala e se diminui a produção em questão de saúde. E é um problema muito grande que a gente enfrenta, porque a produção sem o uso de agrotóxicos, querendo ou não, dá muito mais mão de obra. Então, quando ele é mais valorizado, o produtor ele vai correr atrás para fazer uma produção de alta qualidade, para entregar um alimento melhor com o devido valor, né, do seu produto. Então, é aquele toma lá da cá, você vai ter um produto melhor e o produtor vai receber um preço melhor. Então, os dois vai ter um incentivo, né? Sim. Se a gente começa a colocar essa temática de fato, né, com uma formação e uma atuação nos ambientes escolares, que recebem pessoas, né, de muitos lugares, e todo mundo come, né, então a gente precisa estar mais conectado, de fato, assim, o campo com a cidade. Se é uma escola rural, ok, mas se é uma escola urbana, tá pensando realmente o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, como que esse alimento foi plantado, o que a gente pode fazer com o resíduo, né, que ele é no campo, né, as pessoas precisam produzir, então precisam de adubos, e aí depois tudo que é produzido, ou grande parte desse volume vem para a cidade, e depois ele vira um resíduo que acaba virando um lixo, acaba não sendo decomposto. Então, a gente precisa começar, de fato, a ter mais ações concretas de formação e de práticas para a gente conseguir equilibrar um pouco mais, né? Tirar os nutrientes de onde ele sirva como nutriente, reciclar e trabalhar a reciclagem, a consciência, né, de onde a gente se alimenta, de onde a gente compra o alimento, de quem está produzindo esse alimento. É uma grande teia, né, grande rede que vai se interconectando. Vamos, então, passar para o próximo, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito desse trabalho? Tessa, é só que eu tenho estudado muito educação em agroecologia, né? Porque até no Congresso de Agroecologia tem o grupo, né, que pensa educação em agroecologia. Isso me chamou muita atenção. Por que a gente não está falando, não é necessariamente educação ambiental, né? Apareceu um outro campo, de certa forma, que ainda está se construindo, chamado educação em agroecologia. Então, assim, já tem muita gente pensando como educar agroecologicamente, assim, dessa forma intensa que você falou, né? Seja no campo, seja na cidade, como que a gente vai pensar a educação agroecológica, né? Pode trazer aportes da educação ambiental, elas se comunicam, claro, mas eu acho que a gente precisa mesmo se apropriar dessa educação em agroecologia, né? Essa educação para formar o sujeito, talvez esse sujeito agroecológico, seja ele um morador da cidade ou um morador do campo, né? Então, só como sugestão, assim, de um caminho para ir, né? Essa educação agroecológica, acho que é bacana. E, assim, durante a disciplina, logo no início, quando a gente começa a abordar de onde vem o nosso alimento, para a gente, a disciplina, ela começa aí, né? É interessante como a gente percebe, assim, que várias pessoas nunca se questionaram de onde vem o nosso alimento. E, a partir desse momento, a gente constrói uma comunicação de vamos pensar melhor sobre isso. Então, você passa um tempo realmente se aprofundando de onde vem, quem produz, e vai entendendo toda a cadeia que existe por trás disso, aonde que nós, consumidores, né, podemos apoiar não só quem está produzindo de forma orgânica, mas o que a gente faz também com esse resíduo, ou o que a gente pode fazer na varanda, no quintal. E é tão gostoso quando eu recebo, essa semana mesmo, eu recebi uma aluna
iniciando um projeto na escola, agora muito mais assim, se sentindo capacitada para iniciar esse trabalho. E, professora, passa de novo aqueles materiais, não só o material para fazer a horta na escola, mas materiais de leitura para ler com as crianças, para inserir conteúdos assim de controle biológico, da minhoca, do gongolo, dos animais recicladores. Então, assim, é muito bacana mesmo. E a gente vê como que uma disciplina consegue depois se transformar e se potencializar na prática de várias outras crianças, em várias escolas que elas vão passar. Muito bacana mesmo. E vamos lá, gente? Alguém mais tem algo que queira dividir também? Então, vamos passar para o próximo. Vou chamar aqui o trabalho... Ronald está aqui na sala? É o trabalho Interconexão Brasil-Angola, promovendo diálogo agroecológico. A gente tem uma experiência dessa Interconexão Brasil-Angola. Tem alguém aqui na sala? Olá, boa tarde. Quer dizer, eu acho que no Brasil é boa tarde também. Eu sou Lilan Barbosa, sou professora da Djelma, sou do ISPTEC, sou brasileira, mas estou aqui em Angola há 15 anos e é a nossa estudante Djelma que vai fazer a apresentação. Qualquer coisa estarei aqui para apoiar. Boa tarde a todos os presentes. Eu sou Djelma Correia, tal como a professora Lilan acabou de dizer. Eu estou a abrir a tela, mas não aparece a minha imagem. Não aparece a minha imagem. Ok, acho que agora conseguem me ver, certo? Ok, meu nome é Djelma Correia, como acabei de dizer, sou estudante do curso de Economia pela ISPTEC, sou angolana, tal como disse a professora Lilan. Estou no último ano do meu curso e participei no evento Interconexão Brasil e Angola, de modo que a apresentação que acabo de colocar aqui na minha tela é uma síntese de como foi esse evento. E foi dada a constatação, né, da pandemia Covid-19, verificamos que houve interrupção parcial das aulas presenciais e daí a necessidade de nos adaptarmos a este isolamento social e, em oposição, à necessidade contínua de educação. Então, é do nosso conhecimento que a agroecologia possui a sua força na prática, no campo, e ela acaba por envolver a coletividade, de modo que foi gravemente afetada pelo isolamento social. Eventos, feiras, cultivos foram paralisados, de modo que identificou-se o seguinte desafio: como potencializar as discussões e debates sobre agroecologia em tempos de pandemia? Como realizar atividades ou aulas online capazes de motivar e incentivar a participação de estudantes? Então, o objetivo foi realizar uma aula online entre as duas instituições, dois países diferentes, Brasil e Angola, capazes de promover esse diálogo sobre a agroecologia. E os mediadores foram o professor Ronald Fonseca, professor no Brasil, na Universidade Única, e a professora Lilan Barbosa, professora em Angola, no ISPTEC. O público-alvo foram os alunos de gestão ambiental no Brasil e de economia no ISPTEC em Angola. Como vem aqui, este é o banner do evento e foi na plataforma Google Meet com o tema Interconexão Brasil e Angola. Teve uma duração aproximada de 2 horas e uma participação de mais ou menos 50 alunos. No final foi emitido um certificado internacional das duas instituições e o debate foi sobre agroecologia e economia ambiental do Brasil e Angola. Então, o debate girou em torno das práticas agroecológicas nos dois países. Foram partilhados projetos de pesquisa relacionados à área das duas instituições e a parte mais interessante foi a partilha de experiências individuais e coletivas dos estudantes e também falou-se muito sobre o uso de agrotóxicos e seus efeitos.
como conseguem ver pela imagem, houve muita interação no chat. Conseguimos ver aqui a partilha de experiências por meio de mensagens. Oi, Sim. desculpa interromper, mas para mim aqui não aparece, eu não sei para os demais. Também não aparece aqui, não está aparecendo a apresentação. Eu fiquei na dúvida se você tinha trago ou não tinha conseguido ou não colocar a apresentação, por isso eu nem te interrompi no início. Ok, e agora conseguem ver? Apresentação, Djalma. Só agora. quando a gente... Agora Sim. Agora sim. Ok, então eu vou fazer um recuo rápido para verem o banner do evento. E a seguir, a imagem mais importante foi da interação no chat do evento também. Conseguem ver, aqui embaixo temos algumas mensagens partilhadas com bastante destaque, em especial a falar sobre os agrotóxicos, sobre experiências individuais dos alunos e alguns professores também. Então, provavelmente, momentos como este não ocorreriam de forma presencial entre os dois países, mas foi possível, dada ao contexto que vivemos, e também ficou mais do que concluído que a agroecologia não é ainda uma ciência pronta, porque ela incorpora conhecimento tradicional, e o conhecimento tradicional, por definição, ele não é científico, logo ele merece espaços de discussões e debates, ainda com mais frequência. Vimos que é também uma ciência em construção, que tem como características a multidisciplinariedade. Eu que vos falo, sou estudante de economia, não sou da área de agroecologia, o ambiente propriamente, mas também tivemos uma participação ativa, não obstante, tivemos de outro ramo da ciência com outro foco. Acabamos por partilhar as nossas experiências também sobre agroecologia. Então, os alunos sentiram-se todos motivados a exporem dúvidas, conhecimentos, saberes, experiências e puderam explanar a realidade dos seus países para outros alunos que não conhecíamos, né? E foi possível promover esse diálogo, essa reflexão, de modos que houve muita partilha de informação. E foi isso que aconteceu no evento e agradeço desde já a vossa atenção. Muito obrigada. Obrigada, Djalma que fala? Djalma? Sim, Djalma. Djalma. Eu fiquei com um questionamento aqui de quais seriam, você falou que teve esse diálogo, né, entre todos, quais seriam as práticas agroecológicas da Angola, assim, se tinha diferença com as que são aplicadas aqui no Brasil, quais são essas principais práticas, né? Ok. Algo que ficou bem evidente pela partilha dos estudantes brasileiros foi que aí usa-se muito, por exemplo, como adubo, as fezes das galinhas e tudo mais. Houve uma discussão bem acesa sobre isso, cada um contou a sua experiência, alguns diziam que tinham algumas expectativas usando esse adubo, mas foram feridas essas expectativas e foram partilhadas outras coisas, mas nós, em especial o grupo em que eu participo, que tem o tema também agroecologia, nós usamos algumas frutas, cascas de frutas, banana, por exemplo, casca de ovo, com o objetivo de fertilizantes, né, para as plantas e as nossas plantações. E é por aí, mas o nosso objetivo como estudantes de economia é principalmente valorar os custos ambientais, de modo que o nosso foco não era tanto este, apesar de gostarmos muito e também absorvemos muito conhecimento sobre o assunto, mas também adicionar a parte econômica ao ambiente. Logo, esse é um dos nossos focos principais. Entendi. Então, era mais pensando na parte da reciclagem, né? O quanto que, para virar adubo, né? O quanto que a gente pode reaproveitar disso como questão na economia circular, exatamente. Economia circular, reuso, isso mesmo. Não sei se eu posso complementar alguma coisa dessa. Como? Não sei se posso complementar alguma coisa que a Djalma disse sobre o trabalho.
para lembrar que quando foi feito também esse encontro, né, porque não tinham só estudantes, também tinham pessoas que trabalhavam como camponeses também aí. Aqui no nosso lado tinham só estudantes, mas nós temos uma grande problemática aqui em Angola, porque a maioria do adubo é importado. Então, a relevância dessa temática para nós é extremamente importante, porque, imagina, já deixamos e já perdemos muita produção por não ter o adubo, entre aspas. Portanto, é uma questão, um trabalho que parece simples, mas que os alunos ficaram extremamente motivados e testaram com o insumo daqui, e, claro, com a casca de vários orgânicos e de frutas, e viram qual era o efeito disso nas próprias casas e residências deles, para depois tentar levar, no caso deles, todos esses estudantes dessa turma, eles não têm prova escrita, eles fazem na prática. Então, eles vão para uma região vulnerável de Angola e eles depois têm que aplicar o que com resíduos daqui. E justamente isso que a gente está testando é por essa problemática muito grande que a gente tem aqui, porque vocês têm a produção própria, trabalham muito com adubos, o Brasil tem muito isso, né? Além de orgânico, mas vocês têm a própria produção. Nós quase tudo aqui é importado. Então, imagina você perder alimento e está importando um adubo. É algo assim, é um pouco a realidade, né, macro daqui. É então, muito custoso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eles levaram para uma região vulnerável que, além do espaço ser muito pequeno, eles levaram a horta vertical como questão nutritiva, mas, ao mesmo tempo, eles viram e detectaram que eles iam ter um problema de sustentabilidade disso, porque eles iam ter problema no adubo. Então, eles já levaram a solução. Como é que aquela região, com aqueles moradores, eles iam produzir seu próprio adubo para manter também aquela alimentação, né, naquela comunidade que não tinha nem água, porque imagina, nessa comunidade eles compram até água, né, que eles estão a realizar o trabalho. Então, tinha que ser com técnicas que não fosse utilizar muita água, ao mesmo tempo que eles produzissem esse próprio adubo e, ao mesmo tempo, eles pudessem fazer essa troca na comunidade, um que um planta, o outro também não tem, e eles iam fazendo essa troca para reduzir no custo deles, como vida, além de ser sustentável, usar algumas técnicas da agroecologia. Então, esse encontro Brasil-Angola possibilitou tirar algumas dúvidas desses 8 grupos, né? Cada grupo tem 10 elementos, então eram 80 praticamente, para esses 8 grupos melhorarem os trabalhos deles, estando em contato não só com estudantes, mas pessoas que estão no terreno e que estão no Brasil. Só que como a realidade, apesar do clima ser parecido, mas as condições serem totalmente diferentes, então começaram a mostrar a problemática aqui, e viram que ou seja, que é algo que tem que mesmo avançar, porque é uma questão de redução de pobreza também, né, e de descentralização, e que as pessoas poderiam, ou seja, com isso também reduzir uma parte das despesas que elas tinham também, né, então a gente está trabalhando isso com populações bem vulneráveis, está tendo resultado muito interessante, os alunos ficaram super motivados, e o resultado dessa disciplina, eles apresentarem um artigo científico mostrando os resultados, e também tiveram vários encontros, né, que foi essa interconexão Brasil-Angola. Era só para tentar pôr um pouco o contexto, né, daqui, da diferença. Muito bacana. E qual é a disciplina, os estudantes? Economia ambiental. Economia ambiental. Nossa. Então, eles podem escolher qualquer tema, mas eles têm que trazer uma metodologia de valoração e trazer isso monetariamente, para mostrar para as pessoas que monetariamente isso também é vantajoso. E para o nosso caso, em redução de pobreza, é extremamente eficiente, porque pode trabalhar em pequenas escalas e muitos deles trabalharem, né? Que é o caso em África, normalmente a gente não é muita industrialização, mas ao mesmo tempo depende de tudo de fora. Então, foi olhar para a oportunidade na agroecologia como uma mitigação mesmo da pobreza e uma nova fonte de rendimento para essa população. E aí a gente chegou a resultados assim interessantes, porque o preço do quilo do adubo, assim, orgânico, eles podiam, além de usar, podiam vender entre eles, manter a hortinha deles, e vertical porque o espaço deles é muito pequeno. Então tinha que ser vertical por questão de
de contaminação, de solo, essas coisas todas. É economia ambiental, no 4º ano de economia. Lilian e Djelma, né? Parabéns pelo trabalho, eu fiquei bem curiosa. Então, a proposta desses encontros, pelo que eu entendi, era realmente tirar dúvidas, né? Trocar com as pessoas daqui que trabalham com agroecologia, para vocês terem mais ideias para levar para aí, é isso? Só para... Essa é uma dúvida? Exatamente. E Então, uma segunda que eu acho que tem a ver com essa é como que são, se tem e como são os movimentos agroecológicos aí. Ou se não tem, ou se é total dependência, como que está a agroecologia aí? Então, não tem esses movimentos ainda, mas tem já, claro, algumas associações, né, ambientais que passam em termos de informação, mas ainda é algo muito, assim, é uma coisa muito nova, mas só que é extremamente importante para o nosso contexto, assim, porque no nosso contexto é redução de pobreza mesmo. Então é uma oportunidade, assim, para mitigar uma solução, porque a gente teve um problema já tem pouco tempo que tinham pessoas paradas, né? Porque perderam toda a produção de batata. E aí você perguntar por que perderam, adivinha? Por falta de adubo. Então, se nós temos todos os insumos, então, é só uma questão também de informar. Então, o papel deles nessas comunidades, dos estudantes, era também informar, não é só fazer o trabalho. Então, depois de estar comprovado como é que seria nessas regiões aqui em Angola, passar essa informação também como eles podem fazer. Então, que aí sim a gente vai estar resolvendo o que todo mundo vê no mundo como uma problemática, né? Porque só agronegócio para os que estão mais industrializados, mas para nós que estamos pouco industrializados, então é uma oportunidade, ainda é algo que ainda está muito no início, mas a nossa universidade tem uma preocupação muito grande com essas questões ambientais e tem reforçado isso, né? Nós temos professores de várias nacionalidades e temos alunos assim fora da caixa. E eu acho que com o apoio do Brasil, que é, vamos dizer assim, enquanto se fala em agronegócio e agroecologia, a gente olha muito para o Brasil, nem tem como, e é o país que tem as condições climáticas mais parecidas com Angola. Então, achamos que seria um encontro e que tenham vários para a gente já poder mostrar os resultados daqui também, né, das componentes, porque os alunos acabaram tendo que estudar química também, porque os que estão trabalhando com isso tinham que ver o substrato, quais eram os elementos, então entraram professor de química, então a gente acabou, eles vão ter uma banca e vão ter professores de várias áreas, então é transversal, para poder contribuir, receberam contribuições, e eu acho que o encontro foi a possibilidade de ver que os estudantes aí fazem isso aqui, e que a pessoa que está também. Então, eles acharam, poxa, é diferente escutar de outra pessoa da mesma idade, em outro continente, que é possível, como é que se faz, do que simplesmente pegar um livro e falar que eu acho que não vai funcionar, porque os livros, infelizmente, não mostram isso, né? Essa parte é bem prática e é pesquisa, eu acho que é. E aí eles ficaram muito motivados, então nós decidimos não tirar a prova e avançar, e que a gente achava que no início ia ser muito puxado, porque eles não são químicos, não são da agronomia, né? Mas aí depois eles se surpreenderam, porque realmente aí quando teve o encontro, tiraram dúvidas dos químicos, dos compostos, é isso mesmo, a gente encontrou, mas aconteceu isso, as pragas, e não sei o que, vamos diversificar, então, o que vocês têm aí de ervas, e aí vamos fazendo esse teste, que continuam, e eles têm mais umas 2 semaninhas para mostrar os resultados já do local que eles implementaram essa atividade, né, nesse local. Nossa, muito legal mesmo o trabalho. Fiquei aqui emocionada de ouvir, de escutar. Muito bacana. E como que a prática, assim, a vivência, ela traz um sentimento de entender que aquilo é muito maior, né? A gente vai entendendo ao longo do processo. E realmente é nesses momentos que a gente, assim,
consegue ter toda a motivação de estudar, de buscar e de criar novas ferramentas, novos modelos para atender aquelas necessidades, de fato. Muito bacana, parabéns mesmo pelo trabalho. Muito legal. Gente, vamos seguir então para a próxima apresentação, mas a gente tem um tempo ainda, tá? Se mais alguém quiser falar, questionar sobre algum trabalho aqui. Alguém? Então, vamos passar para o próximo, então? Wilder, você e Alexandre. Vamos lá? Só um momentinho, Tessa. Estava colocando aqui a apresentação, já já vou compartilhar com vocês. Ei, Alexandre, Wilder. Oi. Isso. Apresentação. Eu não ouvi o que você falou, Alexandre, desculpa. Ah, não, tudo bem, é porque eu estava fazendo um último ajuste aqui, porque tinha desconfigurado meu slide, eu não tinha visto. Mas eu vou compartilhar com vocês agora. Tá certo. Gente, para reforçar, eu coloquei ali o linkzinho da lista de frequência para vocês assinarem, tá no chat, tá bom? Aí vocês lembram tanto os participantes quanto quem está apresentando. Tá aparecendo para todos aí? Tá sim, Alexandre. Tá sim? Bom, boa tarde. Meu nome é Alexandre Tafni Chabai. Sou estudante de licenciatura em Ciências Agrícolas do campus Itapina. E hoje vou falar para vocês um pouco do Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia do campus Itapina. Os autores desse trabalho, no caso sou eu e o Wilder. Bom, para começar, vou falar para vocês um pouco o que é o NEA, né? Bom, o NEA, ele é um núcleo de educação ambiental e agroecologia. Em alguns IFES e alguns campos, só é encontrado o NEA. O nosso NEA é NEA-A, porque além da educação ambiental, ele traz também a reflexão e a prática da agroecologia. Ele apresenta-se como um programa estruturante de práticas que envolvam a sustentabilidade, o cuidado socioambiental e também que realiza ações de educação ambiental, de educação ambiental. Para isso eu vou falar um pouco dos nossos objetivos. O NEA ele tem como objetivo promover e desenvolver estudos, pesquisas e principalmente ações de extensão de caráter interdisciplinar para integrar e potencializar algumas ações já existentes. Também possui algumas metas que é fortalecer o debate e a reflexão entre educadores, professores e estudantes a respeito da temática da necessidade de cunho socioambiental. Também, com isso, a gente espera contribuir com o desenvolvimento sustentável da nossa região e todas as regiões que abrangem os estudantes do campus Itapina. Potencializar a nossa rede de educadores ambientais e fomentar a criação de outros núcleos de educação ambiental. A espera é que o debate e a reflexão, eles nos tragam a problemática, né, de algumas questões ambientais. Bom, para isso, eu vou falar um pouco do que o NEA tem atuado. Alguns projetos desenvolvidos, projetos esses como uma sala verde, que antes da pandemia a gente usava para nossas reuniões, a gente guarda nossos
acervos literários, algumas sementes. Então, essa sala, ela é para enaltecer, né, o diálogo com esses educadores ambientais, com os alunos, estudantes. Demos início a um reflorestamento também, que fica às margens do Rio Doce e também do Rio São João Pequeno, onde ele acaba sendo um corredor ecológico, e também demos início à coleta seletiva, isso antes da pandemia. Alguns dos projetos nossos que ainda estão em andamento, que é a continuação do reflorestamento às margens do Rio São João Grande e do Rio Doce. Tem algumas fotos aqui dos nossos professores, alguns bolsistas e das nossas árvores, e também hoje está se realizando, né, o 4º Encontro de Educadores Ambientais, porque o nosso campus Itapina iria sediá-lo, mas com o advento da pandemia, tivemos que reformular toda a nossa esquematização do evento para a forma online. Bom, aqui algumas fotos dos nossos companheiros, né, tanto na área do reflorestamento, porque na pandemia, poucas das atividades que a gente estava trabalhando no núcleo, né, a gente só continuou com o reflorestamento. A gente faz algumas visitas periódicas. Gente, vocês me desculpem que eu estou muito nervoso, tá? Então, algumas fotos aqui de nossos trabalhos, e gostaria de encerrar que é isso. Não consigo mostrar toda a abrangência do NEA numa única apresentação. Eu enxuguei um pouco a apresentação para apresentar, porque eu também achei que fosse 5 minutos. Então, é isso. Obrigada, Alexandre. Quem está aqui, assim, participa do processo, vê uma fotozinha, mas não imagina o que cada fotozinha tem por trás disso, né? Na verdade, por exemplo, só esse reflorestamento, quantas áreas a gente já não tentou para que a gente tenha uma área de reflorestamento com manutenção, e quantas mudas se perdem, né, a cada plantio. Sim. Eu até coloquei algumas fotos bem mais atualizadas dos nossos replantios, né, algumas técnicas de mulching que a gente utilizou também na área. Então, assim, acaba dando muito trabalho, mas é satisfatório, né, a gente pensar que aquilo ali vai ser utilizado por uma fauna, a gente vai enriquecer a flora daquele ambiente num local de extrema importância, né? Ainda mais o campus Itapino sendo utilizado para diálogo da educação ambiental e da agroecologia. É igual a Mari mostrou lá no campus dela, né, que antes ia ser uma outra área, que agora passa ônibus. Gente, a gente já tentou em uma área que realmente a gente ficava bem à margenzinha de um riozinho, só que na época da seca estava sem capivara, então estava sem o carrapato, que é transmissor da doença, ai meu Deus, qual que é o nome, gente? Da febre maculosa. E aí a gente plantou, as árvores já estão lindas, gigantes, mas a gente teve que abandonar a área por conta de carrapato. E no início, mesmo com carrapato, a gente tentou ainda ir dando uma manutenção, até que a gente viu que não, estava insalubre, não era para... Então, assim, cada movimento desse, na verdade, ele conta, assim, com uma equipe de professores e de técnicos, e a gente junta turmas, então é o momento de conexão do pessoal da agronomia, junto com a pedagogia, junto com a licenciatura em ciências agrícolas, com os meninos do médio. Então, assim, na verdade, é um grande intercâmbio. Foram muitos mutirões já realizados. Na pandemia, a gente está indo só nesse pouquinho de gente, né, nessas fotos. Acabou que não mostrou uma foto quando vai 30 e tantas pessoas, né? Eu não achei a foto de quando foi implantado o reflorestamento. Eu não achei nos meus arquivos para mostrar
todos que estão envolvidos, né? Desde o início do plantio das árvores. Então, e como é satisfatório, assim, o trabalho. Então, isso engloba desde o professor que começa, que se envolve de alguma forma, pedindo os alunos para trazerem sementes, depois a gente coloca algumas sementes para germinar, para fazer as nossas próprias mudas, e tenta com outros parceiros conseguir outras mudas, aí equipe de viveiro, equipe disso, daquilo. E essa é uma das áreas, de uma das coisas que o nosso núcleo se propõe, né, a fazer. E que bom que está sendo feito e realizado, assim, bastante trabalho. Mas a gente também tem uma outra área que a gente pegou para estar recuperando e trabalhando ela nos modelos da agroecologia, né? Conta aí um pouquinho, Alexandre, da área lá das laranjas. Então, lá das laranjas já tem uma área que já tinha os citros, né, que já tinha sido plantado próximo ao viveiro, e agora a gente está entrando com algumas práticas agroecológicas, colocando outros tipos de alimento, não só colocando os citros, fazendo uma conservação desse solo, fazendo uma adubação verde entre as fileiras, enfim, tem a nossa área lá em cima também da compostagem. Então, dentro do campus mesmo, a gente tem algumas áreas que a gente tem atuação. Eu trouxe essa reflexão do reflorestamento, porque é uma das áreas, assim, que a gente tem trabalhado e tem, mesmo que na pandemia, a gente ainda continua dando manutenção nela, e onde a gente já vê agora, né? A última vez que a gente esteve lá, eu acredito que Tessa também teve, a gente fez até um vídeo que, tipo assim, poxa, quando a gente estava lá no início, que só tinha colonhão naquilo, é extremamente satisfatório você saber que você tem N variedades de plantas ali dentro, então é muito enriquecedor, tanto para a gente quanto para o ambiente que está ali, né? Não, e aí também ver assim que a gente está deixando, né, um pouquinho da gente, cada aluno que participa, e esse movimento ele é formado por pessoas, né? E como que uma ação, depois você recebe a mensagem do aluno que começou a fazer em volta da nascente lá da propriedade dele. Então, às vezes, ele foi em um mutirão, em um movimento, em uma ação, e aí isso vai se multiplicando, e é isso que a gente precisa fazer, se propor. Dá trabalho, é cansativo, tem hora que a gente fala assim, meu Deus, como que eu fui arranjar tanta coisa? Mas quando a gente vê depois, assim, que se multiplica, né, essas ações, que não fica só ali naquele momento, que isso permanece vivo, é muito satisfatório, é muito enriquecedor, e a gente vê que a gente está indo por um caminho que realmente é o caminho que vale a pena, assim, é o caminho necessário para a gente atuar cada vez mais. Gente, só um comentário, eu estou comentando todos, né? Ai, meu Deus. Que bom. Parabéns pelo trabalho. Isso me faz, essa coisa do trabalho, até o fato de apresentar o histórico, acho que vem muito dessa perspectiva de quem vive o trabalho e fala, gente, mas ninguém sabe como que foi para chegar e para construir até onde chegou, né? Eu tenho refletido muito, Tessa, assim, sobre essa questão do trabalho, por exemplo, na pandemia. A pandemia, ela escancarou um trabalho invisível, né? Que é o trabalho de dentro de casa, que é o trabalho da conta dos filhos, da conta da comida, da casa, né? Que é geralmente um papel atribuído às mulheres, né? E que é um trabalho invisível. Aí eu diria que muitos desses espaços de experimentação, eles passam também por um trabalho que é invisível. Porque uma coisa é você relatar o projeto, o que deu certo, chegou aqui, a gente produziu isso. Outra coisa é você passar por todo esse processo de experimentação, que inclusive é o processo que o pessoal de Angola também estava falando, né? Isso é um processo de experimentação, isso leva tempo, isso leva encontro, isso leva mutirão, então, assim, é uma construção. Eu acho importante a gente aprender a registrar essa experimentação, a potência desses encontros e o quão esse trabalho que é invisível, ele precisa se tornar visível, as pessoas precisam ver o processo. A gente sair um pouco dessa coisa só do resultado e entender processos, né?
Então, acho que é muito legal quando isso é mostrado. Eu gosto de ver, assim, quando a Tessa fala, mas aí teve capivara, e aí teve carrapato. Cara, você não lê isso em trabalho nenhum, né? Nenhum. Mas isso é importantíssimo da gente saber. O Mário, por exemplo, né? Vamos para ganhar uma área, né? Vocês aí conseguiram um espaço, o campus é novo e tal. O nosso campus ele é agrário. Então, assim, todas as áreas, elas são bem disputadas, embora seja um campus imenso, e a gente ainda tem a questão de que as áreas de mata, elas têm a capivara com o carrapato, que elas são praticamente intocadas, assim, porque o risco da gente estar indo lá e estar pegando alguma doença para os estudantes, para todos nós, né? Então, acaba que esses espaços, a gente vê que eles não são tão disponíveis assim. E quando a gente ganhou uma outra área, que não é essa para o reflorestamento, né, para a gente ter como uma área de um sistema agroflorestal, que é essa área dos citros, eram citros que estavam praticamente abandonados. Professores de fitopatologia, entomologia, utilizavam para ir ver as pragas e doenças, porque tudo que era praga e doença tinha nesses citros. Aí você imagina assim, passa pela cabeça da gente, poxa vida, agora que não vai dar certo. Mas só ai meu Deus, eu preciso parar de falar, mas olha o espaço reservado à agroecologia dentro da instituição federal. Mas aí, deixa eu te falar assim, o final disso daí, né? Aí a gente foi trazendo todos os professores assim que puderam contribuir para fazer análise de solos, o que era especialista dos citros, o que era da poda, para a gente podar e tal, e o pessoal da entomologia, da fitopatologia. E aí, primeiro a gente identificou todas as pragas e doenças presentes ali, né? O tamanho da nossa diversidade que a gente teria para enfrentar, e um dos entomologistas, ele também trabalha com caudas, extratos naturais, né, controle biológico, e ele foi nos auxiliando. O desafio era imenso, mas o resultado numa cultura difícil, tão infestada, que já estava assim com problema de irrigação e adubação, não sei o quê. Então, o trabalho que a gente fez com uma cultura já mais velha, que estava abandonada, não sei o que, deu tanto resultado que de nenhuma forma, em nenhum livro, a gente acreditaria tanto que você rotacionar extratos diferentes e modificar também a adubação, colocar uma cobertura de solo para ver a temperatura, para ver a quantidade de mato que cresce ou não, para ver que dá para fazer horta debaixo disso. Então, assim, a prática, ela dá muito trabalho, mas ela fica inesquecível depois, entendeu? A gente aprende a fazer com os erros, a gente aprende a fazer fazendo, e a partir dali a gente vai construindo novas formas para fazer dentro da nossa realidade. Então, a agroecologia, ela traz muito isso, né? Que não tem realmente a receita, que nada é ruim, que tudo a gente pode, né, aproveitar e aprender com isso daí. Acho que assim também falar do saldo, né, que isso traz para os estudantes, né, porque às vezes chega alguém que quer discutir agroecologia, quer fazer pesquisas em torno da agroecologia, na instituição não tem esse espaço, né. Esse saldo também para os estudantes é muito importante, ter essa diversidade de conhecimento dentro da instituição. Acho que a maioria das universidades hoje até oferece, mas são poucos ainda, né. Acho que é uma conquista tanto para os estudantes quanto para os professores também. Sim. Só fazendo uma ressalva sobre o que o Rodrigo falou, além do currículo sobre a matéria de agroecologia que a gente vai levar, é a nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, né? Hoje, eu na roça, lá no sítio dos meus pais, eu já não tenho a mesma visão que eu tinha antes. Hoje eu tenho outras visões. Então, eu não penso só em colocar uma cultura. Hoje eu penso em produzir alimento, não produzir só uma commodity agrícola. Então, eu quero um ambiente saudável para mim e para minha família, e para todos que se alimentarem daquilo. É transformador, né? Muito bom. Gente, muito feliz com todos os trabalhos e, assim, como que todos eles têm essa participação do coletivo, essa experimentação muito forte, né? Muito intensa.
para a gente ver que quando a gente está integrado ali com a agroecologia, falando tanto em diversidade, né, em cooperação, a gente vê que a prática disso é, de fato, uma cooperação, uma integração entre pessoas, saberes, e um dando a mão para o outro mesmo. Muito bacana. Gente, eu acho que a gente aqui finalizamos as apresentações e só lembrar vocês de alguns recadinhos aqui, ó. A gente está encerrando este momento, mas a gente vai ter 3 horas da tarde, né? A gente tem uma exibição de vídeo ainda e algumas deliberações para o próximo evento, né, desse encontro dos educadores ambientais dos institutos federais. Então, quem puder participar, quem quiser participar deste momento, é só a gente entrar novamente no linkzinho e a gente participa, então, para saber onde que vai ser, qual vai ser o próximo campus, que vai sediar o próximo evento, e continuarmos, né, esperando pelo próximo, e que venha um presencial, né, da próxima vez. Esperamos que sim. Vacina no braço, né? Oi, Rodrigo? Vacina no braço, né? Vacina no braço. Vai ser nessa mesma sala o espaço da tarde? Boa pergunta, Rodrigo. Eu acho que a gente consegue sim voltar nessa sala se ela não estiver fechada. E aí, se precisar de algum outro recado, você sabe, Wilder? Oi, ô Tess, não sei se você olhou as mensagens no grupo, mas parece que hackearam a sala da Flavinha. Eu não sei se vai ter como usar essa daqui, né? Porque é a Flavinha que tá abrindo, né? Todas as salas. Sim. Então, gente, eu acho que de repente vai ser pelo YouTube esse momento, mas eu precisaria até de tirar uma dúvida aqui. O que eu posso fazer é o seguinte, para a gente combinar aqui, enquanto todos estão aqui, a gente entra novamente por aqui, se alguém for sair, ou a gente permanece nessa sala até um próximo recadinho. Eu posto aqui, eu volto, se vocês estiverem ouvindo por aí. Pode ser assim? Pode ser, tranquilo. Pode ser sim. Então tá, então eu vou ficar aqui tentando então, pegar essa resposta e a gente retorna. Ok. Tá bom? Agradeço a todos, gente. Foi bom aqui estarmos juntos, né? Mesmo que nesse momento virtual. Acho que o encontro foi bem caloroso, assim, amistoso de novo. E a gente se encontra daqui a pouco, então. Vou aqui pegar as informações e já volto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
Olá, pessoal. Para quem está por aqui ainda, tem aqui o linkzinho da lista de presença e tem o link para o encerramento, tá ok? Do nosso evento. Agradecemos a presença de todos. E aqui eu deixo aqui no chatzinho para vocês, para quem ainda não pegou, tá bom?